Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Que bom estarmos reunidos para o nosso estudo bíblico. Hoje espero que a internet esteja boa, viu? Fiz um monte de mudança aqui na casa paroquial, mandei melhorar o sinal da internet, troquei roteador, fiz tudo o que era possível para que melhorasse o nosso sinal e a gente pudesse fazer bem o nosso estudo bíblico hoje, tá bom? Que bom ter vocês aqui. Espero que a internet agora esteja boa de verdade, de fato e de direito, e que a gente possa aproveitar deste livro de Tiago tão bonito que vem enriquecer a nossa fé, trazer a nossa fé para a realidade das obras. Precisamos praticar as obras da fé também nós. E Tiago vai trazer como centro da sua reflexão a lei perfeita, que é justamente o amor ao próximo. Então a gente vai ver todo este cumprimento da lei. A internet está boa hoje, todo mundo me escutando direitinho, me vendo direitinho. A gente pode então começar a fazer o nosso estudo com tranquilidade. Se sim, vamos lá então rezar pedindo a Deus que venha inspirar as nossas mentes e os nossos corações para que possamos pensar e agir conforme a sua vontade, para que a gente possa ser inspirado por Ele, e aquele mesmo Deus que inspirou tantos homens e mulheres para escreverem a palavra de Deus nos inspire também para entendê-la a partir de agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, que bom ter vocês aqui. Já vi que a internet está boa, que vocês estão me acompanhando bem hoje. Parece que até a imagem do celular está melhor, está até parecendo mais as rugas do padre. Não observem muito nessas coisas, viu? Deixa essas coisas para lá.
Vocês observam o conteúdo da carta de São Tiago que vamos aprofundar a partir de agora. Se vocês lembram bem, hoje a gente pode fazer uma bela revisão e aí engatar no livro de Tiago. No capítulo 1, versículo 1, nós temos o pré-escrito, onde o autor se apresenta e também diz para quem envia a sua carta. Do versículo 2 ao versículo 4, encontramos uma constância e fidelidade nas provações. São Tiago nos convida a sermos totalmente felizes, termos toda a alegria quando somos provados por Deus. Depois, do versículo 5 até o versículo 8, nós temos o convite dele a pedir a sabedoria. Rezem pedindo a Deus a sabedoria. Rezem insistentemente a Deus. No versículo 9 até o versículo 11, nós encontramos o destino do pobre e a glória do rico. O rico passa como a flor que a gente tem no quintal, que hoje é bonita, amanhã já não existe mais. E o pobre deve se orgulhar da sua humilde condição, porque na sua humildade ele se parece com Jesus Cristo, certo? E agora vamos começar a partir do versículo 12, com mais uma vez muito entusiasmo e de agora em diante entendendo bem a carta de São Tiago. Está conosco, meio que à distância ainda, Ana Paula, que vai nos ajudar a ler e entender a carta de São Tiago, tá certo? Ana Paula, tá me ouvindo? Sim. Pronto. Então Ana Paula vai lendo os versículos a partir de agora e o Padre Rodrigo vai explicando. Vocês que estão em casa, notem tudo. O melhor conteúdo agora é aqueles que vocês escreverem, tá bom? Escrevam tudo. Tudo que escrever, escreveu ainda há pouco, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver Tiago 1,12 em diante. Pode começar a ler? Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a aprovação, aqui São Tiago vai dizer que a aprovação não vem de Deus, mas bem-aventurado é o homem que suporta com paciência a provação. Por quê? Porque a prova é a oportunidade para demonstrar a sua fidelidade a Deus. Então, todas as vezes que somos provados, nos dão a oportunidade de provar o quanto amamos a Deus e o quanto somos perseverantes para com Deus. Então, por isso que é feliz aquele que suporta com paciência a provação. Por quê? Uma vez provado, receberá a coroa da vida. E vocês lembram que nós fomos no Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, e lá se falava desta coroa da vida justamente para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era a única no Apocalipse que não tinha nenhum defeito, que era toda feliz, era pobre economicamente falando, mas era rica da graça de Deus. Por isso recebia a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam, com o mesmo amor com que Ele nos amou, certo? Então Ele nos ama com o mesmo amor. Ele não mudou nada, é sempre o ágape, o amor de Deus por nós. Versículo 13. Ninguém, ao ser provado, deve dizer: é Deus que me prova. Pode parar. Então, a gente está vendo aqui que Tiago está dizendo que não é Deus que nos prova. Ninguém diga que Deus se colocou ninguém à prova, porque Deus não coloca ninguém na prova. Mas na prova que somos submetidos, nós podemos provar que somos apaixonados por Deus e por seu Filho Jesus Cristo. Certo? Vamos lá? Pois Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Pronto, então em Deus, segundo São Tiago, não existe o mal. O mal não foi criado por Deus. O que é então o mal? A ausência do bem. Todas as vezes que somos submetidos às provas, não foi Deus que nos submeteu, mas fomos nós que ou nos afastamos do bem, ou que deixamos que este bem sumisse um pouco das nossas vidas. Deus não coloca ninguém à prova. Deus não é a origem do mal, certo? São Tiago está dizendo isso. A gente está no versículo 13. Em Deus não pode haver mal, porque Deus criou todas as coisas boas. Gênesis, se a gente pega o Gênesis, Deus criou tudo muito bom. Viu que todas as coisas eram muito boas, certo? Então em Deus não existe o mal. Pode continuar lendo. Antes, cada qual é provado pela sua consciência, que o arrasta e seduz. Então são os nossos desejos que nos arrastam e nos seduzem. Na verdade, o mal em si não existe. O que é o mal, então? É a ausência, simplesmente a ausência do bem. Todas as vezes que a nossa concupiscência, que a nossa
vontade, que os nossos desejos nos arrastam para longe do bem, então nós somos provados, nós estamos entrando no mal. O mal existe, em si não. O mal subsiste quando se afasta do bem, tá certo? Pode continuar lendo. Em seguida, a concupiscência tem sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado atingido o termo gera a morte. Então o que é que São Tiago está dizendo? De uma hierarquia. Como é que acontece na nossa vida? Primeiro a gente tem um desejo, o desejo gera o pecado gera a morte. Então são passos que a gente vai dando em direção à morte, e quando São Paulo fala da morte aqui, está falando da morte eterna, tá certo? O pecado, então, o que é? É não atingir o objetivo livremente e consciente na relação com Deus. Eu livre e conscientemente, eu digo, eu não quero ter nenhuma relação com Deus, eu não quero seguir as ordens de Deus, eu conheço, eu estou livre para fazer ou não fazer, e eu digo, eu não quero. Isso é pecado, certo? Que gera a morte, que é o afastamento total de Deus. O que é a morte eterna? O que é o inferno na Bíblia? E especialmente segundo São Tiago, o inferno é esse afastamento definitivo de Deus. Quando a gente está com Deus, estamos no céu. Quando a gente se afasta definitivamente de Deus, entramos na morte, entramos numa quebra absoluta de relacionamento com Deus. Tá certo? Pode continuar lendo. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes. Lá no Evangelho de João, nós encontramos Jesus que se apresenta como a luz. Eu sou a luz do mundo. E aqui ele diz que todos os dons descem do Pai das luzes. É oposição às trevas. Luz e trevas correspondem um pouco à nossa maneira de agir, segundo São Tiago. A gente vai ver um pouco mais adiante. Então aqui tem um conceito estoico. A filosofia estoica, na filosofia estoica se falava desta ascese pela prática das virtudes, certo? Então é preciso viver na luz como oposição às trevas do pecado, às trevas das paixões, às trevas que nos conduzem à morte, tá certo? Pode continuar lendo. No qual não há mudança nem sombra de variação. Então Deus é imutável, Ele é sempre luz, Ele não é um sol que se põe, é um sol sem ocaso, por assim dizer. É sempre claro, nós sempre podemos enxergar a Deus com perfeição. Versículo 18. Por vontade própria, Ele nos gerou pela palavra de verdade. Pode parar. Olha como São Tiago diz. Quem nos gerou? Deus. E gerou como? Pela palavra de verdade. Quem é esta palavra de verdade? Jesus Cristo. Nós fomos criados por Ele, por esta palavra. Jesus Cristo é a palavra que se fez carne. Pega João 1, por favor. João capítulo 1, versículo 1. João 1:1. O Evangelho de João 1:1. João 1:1. Jesus é a palavra que revela Deus. No começo a palavra já existia. A palavra estava junto para Deus e a palavra era Deus. Pronto, então quem é esta palavra? A palavra estava junto de Deus, então não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa. A palavra era Deus. Tem um pouco de força na linguagem de João. Ele força a linguagem, na verdade, para exprimir o que ele não consegue com palavras. Então a palavra estava junto de Deus e ao mesmo tempo a palavra era Deus. Certo? Versículo 14, João 1:14. João, capítulo 1, versículo 14. 14, 31, 15. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pronto, então a palavra que estava junto de Deus e a palavra que era Deus, um dia se fez carne e habitou junto de nós. Quem é então esta palavra? Jesus Cristo, certo? Então Jesus Cristo é a palavra que nos gera. Nós somos gerados pela palavra da verdade, através da acolhida do Evangelho e do batismo. Aqui São Tiago está num contexto batismal. Onde é que somos gerados definitivamente? Dentro da pia batismal. Na pia batismal, o que é que nós encontramos? Quem me ajuda? O que é que tem dentro da pia batismal?
Ana Paula, Oi. o que é que tem dentro da pia batismal? Água batismal? Água. E o que é que tem dentro do ventre de uma mulher quando vai dar à luz um filho? O que é que tem junto do filho lá no ventre de uma mulher? Água. Água, líquido, água. Então esta água, esta palavra da verdade nos gera verdadeiramente. É o batismo que nos gera para Deus e em Deus, certo? Pode continuar lendo. A fim de sermos como que as primícias entre suas criaturas. Então nós somos os primeiros entre as criaturas de Deus, na verdade. Todas as vezes que nós batizamos alguém, nós estamos gerando pela palavra. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Em nome. É a palavra que gera. É a palavra que faz aquele filho nascer de novo. Ser morto para o pecado e viver de agora em diante. Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Certo? Esta mesma palavra que transforma o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Quando o padre pega o pão na missa e diz: isto é o meu corpo, o padre não transforma com a sua força ou com magia o pão em carne, não. É a palavra, é a força da palavra. Isto é o meu corpo. E quem disse isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é aquele que tem a palavra forte, é a palavra que gera a vida de verdade, fazendo da água se tornar fonte borbulhante de vida, fazendo o pão se tornar carne e o vinho se tornar sangue para nosso alimento. Jesus tem toda a força para isso, gente. Algum de vocês que me ouvem agora poderia dizer: ah, Jesus não tem poder de transformar pão em carne, vinho em sangue? Coisas muito maiores o nosso Deus fez, o nosso Jesus fez. Quanto mais transformar um pedaço de pão em carne, vinho em sangue. Ele disse, ele faz. A palavra de Jesus é viva e eficaz. Não é mais ou menos duvidosa como a nossa palavra. É sempre viva e eficaz. Pode continuar lendo, capítulo 1, versículo 19. Nós encontramos a partir daqui a segunda parte da carta de São Tiago, que é a escuta e a prática da palavra. São Tiago, vai dizer: não basta ser um ouvinte distraído, é preciso praticar a palavra de Deus. Pode começar a ler, versículo 19. Isso podeis saber com certeza, meus amados irmãos, que cada um esteja pronto para ouvir. Ainda. Então é essencial para ouvir o silêncio. Me disseram agora há pouco que numa comunidade que deveriam estar no estudo bíblico agora, não sei se está um barulho danado por conta das políticas. Tem lá carro de som, tem muita gente fazendo zoada e eles não estão conseguindo acompanhar o estudo bíblico. Para saber com certeza se estamos dentro da palavra, temos que ter a capacidade de ouvir. Para ouvir tem que silenciar, tem que calar a boca, tem que fazer com que as pessoas que estão à nossa volta se silenciem. Sem aguçar o ouvido, ninguém chega a conhecer a palavra verdadeiramente. O silêncio então é essencial para ouvir a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, tem o Shema Israel. Shema Israel, Deuteronômio 6,4, pode notar aí, é o escuta Israel. A fé entra pelos ouvidos, pela pregação do Evangelho. É por aqui, por este buraco, que nós começamos a ter fé em Jesus Cristo. Ninguém começa a ter fé em Jesus Cristo pelas obras que faz. É pela escuta da palavra de Deus. Alguém um dia nos disse que Deus nos criou. Alguém um dia nos disse que Deus nos chamou, que Deus tem um propósito para a nossa vida. Nos disse, nós ouvimos isso daqui, certo? Então é preciso aguçar os ouvidos. Escuta Israel. Deuteronômio 6,4. Escutar o Senhor nosso Deus é fundamental para que tenhamos a vida nele. Pode continuar lendo. Que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para encolerizar-se. Então cada um seja pronto para ouvir, e lento para falar. Cale a boca. Escute com seus ouvidos e feche essa matraca de verdade, gente. E quando se fala hoje em dia em fechar matraca, não se fala somente em costurar a boca. Se fala em parar de digitar no celular,
no WhatsApp, etc. Para escutar a voz de Deus é preciso parar. Fechar também os olhos hoje em dia, não basta fechar a boca. É preciso deixar que Deus nos fale aos nossos ouvidos e que esta palavra caia dentro do nosso coração. Certo? Capítulo 1, versículo 20. Pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Vejam bem, o que é esta cólera que não é capaz de cumprir a justiça de Deus? É a ira, é o pecado da ira. É sempre algo de errado. Zelo não é ira. Muita gente diz, é porque eu amo muito, por isso eu fico irado quando uma pessoa faz alguma coisa que eu não gosto. Por exemplo, quando somos ciumentos com uma pessoa. Isto é ira, na verdade, não é cuidado, não é zelo. A ira desabafa a sua paixão, altera a personalidade. Jesus, por exemplo, no templo com os vendedores os ambulantes, não sei se vocês lembram, ele chegou e derrubou muitas barracas, derrubou moeda, derrubou tudo lá pelo meio. Jesus não estava irado, estava zelando pela casa do seu pai. Jesus não tinha personalidade alterada naquele momento, ele não tinha saído da razão, não tinha saído de si. E todas as vezes que nós cumprimos a cólera, somos incapazes de cumprir a justiça de Deus, porque saímos de nós mesmos. Certo? Versículo 20. 21, né? 21. Por essa razão, renunciando a toda a imundície e a todos os vestígios de maldade, recebei com docilidade a palavra que foi plantada em vossos corações e é capaz de salvar as vossas vidas. Então vejam bem a recomendação de São Tiago. Renunciando a toda imundícia, a toda cólera, a toda ira, sejam capazes de receber com docilidade, isto é, com mansidão. É o oposto da ira. A mansidão, a docilidade é completamente o oposto. Então, acolham com docilidade a palavra de Deus que foi plantada em vossos corações. A palavra é uma semente do verbo eterno de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então, todas as vezes que acolhemos a palavra de Deus, que acolhemos a Bíblia dentro dos nossos corações, nós estamos acolhendo a próprio Jesus Cristo. Vamos fazer um exemplo. Quando a gente planta uma semente de melancia, a gente vai colher o quê? Melancia. Quando a gente planta um caroço de manga, a gente vai colher o quê? Manga. Se a gente planta uma semente do verbo eterno de Deus, que é Jesus Cristo, nós vamos colher o quê? Jesus Cristo. Vejam, gente, muitas vezes a gente não sabe por que é que criticavam Jesus, por exemplo, porque ele se dizia filho de Deus. Quem é filho de homem é o quê? Homem. Quem é filho de cachorro é o quê? Cachorro. Quem é filho de boi é o quê? Bezerro que vai se tornar boi. Não é assim? Quem é filho de Deus é o quê? Deus. Não pode ser diferente. Então, quando Jesus dizia eu sou o filho de Deus, ele estava dizendo eu sou Deus como o Pai. Não tem como um pai gerar um filho que não seja da sua raça, da sua espécie. Entendido? Então Jesus, quando diz eu sou filho de Deus, ele está dizendo eu sou Deus também. Eu tenho uma divindade dentro de mim. É coisa forte, viu? Por isso rejeitavam tanto Jesus Cristo naquela época, porque os monoteístas judeus diziam só existe um Deus verdadeiro. Certo? E quando Jesus se apresentava como filho de Deus, aí o bicho pegava. Porque ele estava dizendo que ele também era Deus. E Jesus é Deus, feito homem, que veio para a nossa salvação e virá mais uma vez para a santificação de todos, para levar a todos para o céu. Certo? Não se assustem. Então acolham com docilidade, isto é, com o oposto da ira, esta palavra que foi plantada nos vossos corações. Quando esta palavra foi plantada? No dia do teu batismo, a palavra de Deus foi plantada dentro do teu coração. Não uma palavra qualquer, mas o próprio Jesus Cristo foi plantado aí dentro. E é capaz de salvar as vossas vidas, diz São Tiago. Tá certo? Então, no dia do nosso batismo, recebemos a palavra de Deus, esse Jesus firme e forte, e este Jesus é capaz de salvar as nossas vidas. Pode continuar lendo, versículo 22. Tornai-vos praticantes da palavra. Pode parar. Aqui nós temos a parte central desta segunda parte do livro de São Tiago. Tornai-vos praticantes da palavra. A palavra tem que ser eficaz, então.
criadora e não só ouvida. A palavra não é só para ser escutada nos nossos ouvidos, é para ser praticada, porque senão a palavra não se torna eficaz, se torna uma palavra vazia e morta. Tornai-vos então praticantes da palavra, para que esta palavra seja capaz de salvar as vossas vidas. Pode continuar lendo. E não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quem só escuta a palavra de Deus e não coloca em prática se engana a si mesmo, porque a palavra não se torna eficaz, não se torna salvadora. Aí a gente reza, lê o Evangelho na missa e termina dizendo, palavra da salvação. Mas não salva a quem não escutou, viu? É preciso escutar e colocar em prática aquela palavra. Não basta ser um ouvinte distraído. É preciso um pouco mais, certo? Pode continuar lendo. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que, observando o seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai-se embora, esquecendo-se logo da sua aparência. Imagina, olha como São Tiago dá o exemplo, né? Um exemplo de esquecimento. Você passa na frente do espelho, se olha e logo se esqueceu de como você era, de como você estava, da cor do seu óculos, de como era a sua barba, etc. Então, é um distraído que passou na frente do espelho, mas não viu nada, não prestou atenção no buraco que tem na sua testa, nada disso você percebeu. Você passou direto, rapaz. E esqueceu logo de tudo. Então, não pode ser assim com a palavra de Deus. Não pode ser a palavra de Deus nunca. É preciso sempre tê-la na mente e no coração. Pode continuar lendo. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, antes praticando o que ele ordena, que ela ordena, esse é bem-aventurado no que faz. Muito bem, então São Tiago aqui está dizendo o oposto de São Paulo. Vocês lembram que eu disse que teve dificuldade da carta de São Tiago ser aceita na Bíblia? Justamente por causa dessa oposição com as cartas de Paulo. São Tiago diz que a nossa liberdade se dá através do cumprimento perfeito da lei. Nós, quando cumprimos a lei, então somos bem-aventurados no que fazemos. São Paulo já narra o contrário. Quem viu a missa hoje de manhã, viu a primeira carta de São Paulo aos Gálatas, a primeira leitura que foi da carta de São Paulo aos Gálatas, que falava justamente desta liberdade através da fé. Nós somos filhos de Abraão pela nossa fé e não pelas obras. São Tiago diz que sem a prática da lei, ninguém pode ser bem-aventurado, ninguém pode ser feliz naquilo que faz. E qual era então esta prática da lei? Em que se resume a lei de Jesus Cristo? A lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, se queremos de verdade experimentar a bem-aventurança, isto é, a graça da santidade, a alegria dos perfeitos, então devemos praticar o amor a Deus e ao próximo. Certo? Pode continuar lendo. Se alguém pensa ser religioso, mas não estreia a língua, antes se engana a si mesmo, saiba que sua religião é vã. Vejam bem como São Tiago diz, a religião falsa é feita só de força retórica, de palavras. São Tiago está dizendo então o quê? Que quando a gente não refreia a língua, que a gente fala e é incapaz de escutar, então nossa religião é falsa, feita de palavras retóricas, de palavras bonitas, mas vazia de obras, vazia de práticas. Então a religião é vã, não serve para nada, certo? A gente pode lembrar de Jesus dizendo que os judeus carregavam pesados fardos nas costas dos outros, mas eram incapazes de movê-los com um dedo. Então era fácil viver uma religião de palavras, difícil era colocá-la em prática, certo? E São Tiago diz que esta religião é completamente falsa, tá certo? Aqui nós temos uma pergunta de Creuza que está perguntando se é verdade que nascemos criaturas e quando recebemos o batismo nós nos tornamos filhos de Deus. E quando a pessoa recebe o batismo quando já adultos, durante este período, filho de Deus ou criatura antes do batismo? Explicar, por favor, eu te agradeço.
Creuza, na verdade, todos nós somos filhos de Deus, certo? Mas no batismo nós somos filhos de fato e de direito. Antes do batismo nós deixamos de ser filhos de Deus? Não, porque foi Ele que nos criou. E aquele que nos dá vida é sempre o nosso Pai. Mas o batismo, então, o que é que faz? O batismo sela a adoção filial. Nós somos filhos de Deus pelo batismo. Vamos dizer assim, pelo batismo nós somos adotados por Deus como filhos, mas foi Ele que nos criou, foi Ele que nos gerou, não podemos esquecer isso. Então as duas coisas é certa. Nós nos tornamos filhos de Deus pelo batismo, mas antes de sermos filhos pelo batismo, nós já éramos filhos. Podemos dizer criaturas? Se ficar mais fácil de entender, pode. Porém, somos filhos de Deus de fato, antes do batismo e de direito depois do batismo. Certo? Não sei se ficou claro, mas somos filhos de Deus mesmo a partir do batismo. A gente vai ver nas cartas mesmo católicas, e depois vamos ver outros escritos, inclusive a carta aos Hebreus, que fala dessa filiação. Especialmente Hebreus capítulo 4, vai falar por que somos filhos de Deus, como fomos feitos filhos, tá certo? Filhos no Filho. A carta aos Hebreus vai dizer, filhos em Jesus Cristo. Só somos filhos quando estamos unidos a Ele. Certo? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Peço que tenha um pouco mais de paciência, que a gente vai entender melhor. Tá bom? Vamos lá, pode continuar lendo. Capítulo 1, versículo 27. Com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisto: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se livres da corrupção do mundo. Então, aqui São Tiago está dizendo o que é uma religião verdadeira, uma religião pura. É aquela que faz as obras de Jesus Cristo, que visitam os enfermos, os órfãos e as viúvas, e que se guarda livre da corrupção deste mundo. Então, esta é a religião perfeita para São Tiago, certo? Então, se a tua religião não se preocupa, não te faz se preocupar com os órfãos, com as viúvas, em suas tribulações, com os mais necessitados, ela é uma religião falsa. Você ainda não vive uma religião de verdade, segundo São Tiago. Entendido? Padre. Sim. Posso perguntar? Pode. Por que aqui as viúvas em particular? Assim, eu tenho notado sempre que nas leituras sempre se falam das viúvas assim, de uma forma... Então, mais enfática. Os órfãos e as viúvas eram as classes mais pobres do povo de Israel. Por quê? Porque as viúvas normalmente eram senhoras velhas, naquela época não existia aposentadoria, e quem garantia sempre o sustento da casa era o homem. Naquela época a mulher não podia trabalhar. Então a viúva cuidava dos afazeres domésticos, da casa, dos filhos, etc. Quando morria o marido, que ela ficava viúva, ela era completamente dependente da comunidade. Ou a comunidade cuidava daquela senhora, ou ela morria de fome. Ela não tinha como viver, ela não tinha como se sustentar. Entendido? Por isso, aqui quando se fala dos órfãos e das viúvas, está falando daqueles mais vulneráveis da comunidade. Então, qual é a religião verdadeira? Aquela que cuida dos mais vulneráveis. Nós podemos lembrar, no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, Jesus se identificando com os pobres. Todas as vezes que vocês me deram de comer a um pobre, foi a mim que vocês deram. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu era peregrino, vocês me acolheram em casa. Então, sempre que nós acolhemos algum que é dos menores da comunidade, estamos acolhendo o próprio Jesus Cristo. Tá certo? Por isso, aqui é um símbolo. As viúvas e os órfãos naquela época eram os mais pobres e aqueles que necessitavam de mais ajuda dentro da comunidade. Entendido? Então, a religião verdadeira se preocupa com os mais vulneráveis. Vamos para frente. Capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pode parar aí. Então, aqui o que é que São Tiago está dizendo? Que a vossa fé não deve admitir a divisão de pessoas, que você acolha bem um grupo e rejeite a outro. É Cristo glorificado, é o Senhor da glória.
Não tem sentido atribuir glória aos poderosos, por exemplo, e atribuir derrotas aos pobres. De jeito nenhum. Então não façam acepções de pessoas. O glorificado, se vocês lembram, capítulo 1 nós já lemos. Glorice o irmão de humilde condição na sua exaltação. O rico se glorie na sua humilhação. Então, aqui, Cristo glorificado é justamente o Cristo pobre, certo? Então, cuidado para não inverter os papéis. Por exemplo, quando chega a gente vai ver. Pode continuar lendo, o que Tiago mesmo vai explicar. Pode continuar, versículo 2. Assim, pois, se entrarem em vossa assembleia 2 pessoas, uma trazendo um anel de ouro, ricamente vestida, e a outra pobre, com suas roupas sujas, e derdes atenção ao que se traja ricamente, e lhe disserdes: senta-te aqui neste lugar confortável, enquanto dizeis ao pobre: tu ficas em pé aí, ou então senta-te aí abaixo do estrado dos meus pés. Não estáis fazendo em vós mesmos discriminação? Não vos torneis juízes com raciocínios perversos? Vejam o que estava acontecendo. Essas coisas que São Tiago está denunciando aqui na sua carta, acontecia dentro da sua comunidade, viu? Muitas vezes chegavam os ricos na comunidade, que a comunidade acolhia bem, dizia: senta aqui nesse lugar melhor, tem um coxinho, ó, tem até uma almofada para sentar, senta aqui ligeiro, Ave Maria Jesus. Mas quando chegava um pobre, ou mandava ficar em pé, ou manda sentar aí no chão, senta ali, ó, no canto da parede, e nem dava atenção ao pobre coitado. Isso daqui é um sinal de discriminação e de raciocínio humano e perverso. Jesus veio quebrar as divisões, inclusive entre ricos e pobres. Nós somos todos um em Jesus Cristo. Não importa se somos brancos ou negros, se somos ricos ou pobres, bonitos ou menos bonitos, altos ou baixos, não importa. Não façam acepção de pessoas. Este é melhor, aquele é pior por causa da sua aparência, porque traz um anel bonito no dedo. Não é assim. Esses são critérios humanos, mesquinhos e perversos, segundo São Tiago. Olha, 2000 anos atrás se criticando isso. E eu não vou dizer nem morto que essas coisas ainda acontecem na igreja hoje, né? Deus me livre de dizer uma coisa dessa. Basta ter olhos para enxergar, né? Então, não vos torneis juízes. Se vocês dão uma sentença divisória, quebram a lei de Cristo, que é o amor. A vossa sentença deve ser sempre pelo amor e pela união, nunca pela divisão, nunca pela discriminação, de forma nenhuma e nem por nenhum motivo, certo? Vamos lá? Pode continuar lendo, capítulo 2, versículo 5. Atentai para isto, meus amados irmãos. Aqui vão seguir 3 perguntas retóricas, certo? Que vão mostrar a incoerência do comportamento em favor do rico. Então, todas as vezes que favorecemos o rico, ou uma pessoa ou outra pela sua aparência ou pela sua condição, nós estamos sendo incoerentes. E São Tiago vai fazer perguntas irônicas para dizer o tanto que nós estamos sendo errados. Pode continuar lendo. Não escolheu Deus os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Pronto, Deus, em primeiro lugar, são pobres. E mais ainda, ele se fez pobre em Jesus Cristo. 2 Coríntios 8:9. Jesus Cristo se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Eu vou até pegar aqui. 2 Coríntios 8:9. Se você quiser notar, nota. Se quiser ir lá, vá. 2 Coríntios 8:9. Com efeitos, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vocês se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza. Então, Jesus Cristo Deus não só escolheu o pobre, mas ele também se fez pobre. Nós também devemos fazer a mesma coisa. Além de escolher os pobres, devemos nos fazer pobres. Por mais rico que sejamos, aqui tem um termo em grego, é tapeinos, que significa justamente este termo que São Tiago diz, se fazer pobre. É preciso
tapeinos, é preciso se fazer pobres como Jesus Cristo, é preciso ser em tudo semelhantes a Jesus Cristo, em tudo, certo? Então, quando a gente escolhe os ricos e dá preferência a eles, especialmente dentro da comunidade de fé, nós estamos rejeitando a Deus, rejeitando a Jesus Cristo para acolher os nossos raciocínios humanos. São Tiago é interessante, muito firme naquilo que ensina. Pode continuar lendo. Segunda pergunta retórica. E, no entanto, vós desprezais o pobre. Isso, estava acontecendo. Vocês estão desprezando o pobre. Pode continuar. Ora, não são os ricos que vos oprimem, os que vos arrastam aos tribunais? Então vejam bem, os ricos, na verdade, são pagãos que estão instrumentalizando a comunidade. Eles vão para lá, se são bem recebidos, mas ao mesmo tempo utilizam da comunidade e depois humilham a comunidade, certo? Então tenham cuidado, vocês estão fazendo a coisa errada. Não são estes aí que vocês estão acolhendo bem, que depois vos humilham e vos arrastam para os tribunais? Podem continuar lendo. Não são eles os que blasfemam contra o nome sublime que foi invocado sobre vós? Qual é o nome sublime? O nome de Deus, o nome de Jesus, ao nome de Jesus. Filipenses 2, 6 em diante. Filipenses 2. Vejam bem que São Tiago tem algumas coisas que discordam de São Paulo, mas muitas coisas nós encontramos também em São Paulo que São Tiago ratifica. O nome que foi invocado sobre vós, não blasfemem, não eles blasfemam, os ricos blasfemam este nome. Que nome é esse? Filipenses 2,9. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo o nome. Então é o nome de Jesus que não deve ser blasfemado e que os ricos tantas vezes blasfemam e nós acolhemos eles e desprezamos os pobres que amam a Jesus Cristo. Vejam bem, se não é verdade, gente, que até hoje é assim. Quem é que vai nas nossas comunidades? Quem é que está todos os domingos nas nossas igrejas? São os mais ricos das nossas cidades, das nossas comunidades? São os mais abastados ou os mais pobres? E por que tantas vezes nós escolhemos os ricos em detrimento dos pobres, quando os ricos nos desprezam e os pobres nos acolhem? Quando os ricos desprezam a Jesus Cristo e os pobres acolhem a Jesus Cristo. 2000 anos se passaram, a realidade não mudou. Muitas vezes vemos atitudes assim dentro da nossa igreja. Pode continuar lendo, versículo 8. Assim se cumpre a lei régia, segundo a Escritura. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Agir bem. Pois bem, se você então cumpre a lei régia, isto é, se você cumpre o máximo da lei, que é o amor ao próximo, então você age bem. O que é o amor ao próximo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Trata o teu irmão de humilde condição como você gostaria de ser tratado. Certo? Precisa a gente fazer isso com confiança e com sinceridade. Trata da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Isto é amor. Isto você cumpre a lei régia da Escritura, que é o amor ao próximo. Tá bom? Pode continuar lendo. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e incorreis na condenação da lei como transgressores. Então, o amor não suporta acepção de pessoas, em outras palavras. Quem ama de verdade não divide as pessoas por nada. O amor, pelo contrário, une. O amor junta. O amor nos faz próximos das pessoas. Quando a gente se afasta, por qualquer motivo, estamos, na verdade, fazendo o que é horroroso para a lei. Somos transgressores da lei. Entendido? Versículo 10. Com efeito, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Vejam, aqui é complicado agora. Porque se a salvação segundo São Tiago é pela prática da lei, quem descumpriu um só ponto da lei, na verdade, transgrediu a lei inteira. Então a lei inteira foi descumprida.
não só aquele mandamento, mas a lei toda. Por quê? Porque você não confiou nas promessas de Deus, segundo São Tiago. É preciso confiar em todas as promessas de Deus. E se Ele te diz, cumpre isto e você viverá, você tem que cumprir tudo isto. Não metade, não só o que lhe convém. Tem a unidade da lei, segundo São Tiago. Não pode dividir e dizer, eu vou fazer isso e não vou fazer aquilo. Não, é para cumprir toda a lei. Pode continuar lendo? Pois aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Portanto, se não cometes adultério, mas praticas um homicídio, torna-se transgressor da lei. Então aqui ele está dando um exemplo, né? Se você não faz uma coisa, não pratica o adultério, mas você mata alguém, você está transgredindo a lei inteira. Não é só um mandamento da lei, é a lei toda. Tá certo? Pode continuar lendo. Falai, pois, e agi, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o julgamento será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. Então, agir pela lei da liberdade. O que é a lei da misericórdia? A lei da liberdade é a lei da misericórdia. Porque o julgamento será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. Então, qual é a lei da liberdade? É a lei do amor, do perdão, da compaixão, manifestados na misericórdia de Deus para conosco e na nossa misericórdia para com os nossos irmãos. Tá certo? Pode continuar lendo. A misericórdia desdenha o julgamento. A misericórdia triunfa do julgamento, no julgamento. Poderíamos dizer assim, risca desenha e coloca triunfa no julgamento. Gente, mas poderia ser também desenha, mas é triunfa. A misericórdia que nós praticarmos é o que vai desenhar o nosso julgamento, segundo São Tiago. Vai triunfar no nosso julgamento. Então, se queremos saber como será o julgamento, procuremos saber que medida de misericórdia nós estamos tendo. Não vou passar mais adiante aqui, vamos parar por aqui. Fizemos uma boa parte hoje, graças a Deus a internet melhorou e colaborou conosco. Obrigado, Senhor. E aqui a gente pode parar de todos esses ensinamentos de São Tiago e extraindo as coisas, desde a escuta da palavra, a prática da palavra escutada para que a palavra seja eficaz. O que é a religião verdadeira e a religião falsa para São Tiago? São coisas que vocês poderiam responder, especialmente aqui tem muitos catequizandos, né? Poderiam responder estas perguntas. Para São Tiago, por exemplo, em que consiste a escuta perfeita da palavra de Deus? Segundo, qual é a religião verdadeira e a religião falsa para São Tiago? Terceiro, quando deve haver acepção de pessoas? Quarto, o que é a lei de liberdade? Quinto, como se desenhará o nosso julgamento? Todas estas coisas nós vimos hoje. São Paulo é um grande defensor da causa dos pobres. Nas cartas católicas, nós vamos encontrar na primeira carta de Pedro também algo semelhante, mas é especialmente Tiago que defende o pobre com força. Eu já disse a vocês, se depois quiserem ler, eu tenho um artigo sobre o rico e o pobre na carta de São Tiago. É um artigo bonito, 14 páginas, falando sobre o pobre, aquele de humilde condição, e também sobre o rico, e como devemos agir com um e com o outro. Lembrem sempre do tapeinos, do se fazer pobre, porque quando a gente se faz pobre, e quando a gente acolhe o pobre, a gente está acolhendo o próprio Jesus Cristo, e mais que isso, nos assemelhando a Ele. Tá certo? É uma bonita carta de São Tiago, que vai nos ajudando a entender melhor a vontade de Deus para cada um de nós, tá bom? Vocês já viram como é a metodologia? Próxima semana eu já posso chamar um de vocês para me ajudar. Alguém lê e a gente vai comentando à medida que é lida a carta, tá bom? Obrigado, Ana Paula, por hoje. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou. E vamos ficar com a graça de Deus e os ensinamentos de São Tiago. Peço, por favor, que vocês releiam tudo direitinho e que continuem lendo a carta de Tiago, tá bom?
E depois, se tiver alguma dúvida, vão comentando, vão tirando as dúvidas de vocês, que a gente vai explicando e que a gente vai tentando entender melhor a palavra de Deus. Creuza comentou uma coisa aqui que eu não gostaria nem de ter lido, viu, Creuza? Eu não vou nem comentar esta atitude desta ministra da Eucaristia. Vergonhosa, na verdade, né? Eu também já passei por coisas semelhantes. Graças a Deus não foi dentro da igreja, foi num ambiente público. Mas são coisas que acontecem na nossa sociedade ainda hoje. 2000 anos atrás, Santiago já reclamava com isso. O que acontecia dentro da comunidade hoje não é diferente e a gente continua cometendo os mesmos erros. Vigiai, irmãos, e praticai a lei perfeita da liberdade, que se chama amor, que se chama misericórdia. Que Deus abençoe a você. De hoje a 8 nós estaremos juntos, mais uma vez, pedindo a Deus que nos instrua, que nos ajude a chegar cada vez mais próximo dEle, da verdade do seu Evangelho, que nos ilumina e que nos salva. A palavra de Deus, escutada, meditada e praticada, é a nossa maior fonte de salvação. Um abraço a todos e até de hoje a 8, se Deus quiser. Deus abençoe.